Já tô ao vivo no YouTube e ao vivo no Facebook. Se alguém já chegou, boa tarde, sejam bem-vindos. Meio-dia para nossa live. E eu vou entrar agora aqui no Instagram. Vou mandar um recadinho aqui ao vivo no Instagram para o pessoal vir para cá que eu já vou entrar. Vamos lá. Oi, 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 tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou entrando ao vivo agora, 12h07, na nossa live. Bora, vamos junto conversar sobre o circo. É isso aí, ó. Tem que fazer ao vivo mesmo. Ao vivo mesmo. Pronto. 3, 2, 1. Valendo, estamos ao vivo. Instagram, Facebook, YouTube, gravação, tudo ok, estamos ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Bianchini. Deixa eu ver aqui quantos tem aqui. Ali. Muito bom. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos bater um papo sobre por que circo. Hoje o nosso tema é por que circo. De onde foi que eu tirei essa ideia do circo? Como é que eu criei essa ideia de estar no circo? Como eu criei a ideia de fazer alguma atividade com circo? Como eu descobri o circo? O circo entrou na minha vida muito cedo. Para quem não sabe, eu tive uma pequena experiência na infância com o circo. Por isso que eu entrei no circo. Por isso que eu comecei a trabalhar o circo e fui descobrir quais são as vantagens e as desvantagens de estar no circo. E a grande vantagem que eu descobri de estar no circo é que o circo me deixa muito habilidoso. Ele me dá muita habilidade e com isso eu consigo ter uma condição de saúde mais interessante. Não é só a condição artística no circo. No circo existe a condição de saúde que vale muito a pena, porque todos esses aparelhos juntos, toda essa dinâmica, esse envolvimento do circo com atividade física nos traz uma qualidade de vida muito interessante. E é isso que eu estou tentando passar para vocês. É isso que eu estudo, é isso que eu trabalho, é com isso que eu sobrevivo. É com aulas de circo. Eu ensino as pessoas a treinarem circo, a ter um bom condicionamento com o circo. É verdade, isso é possível, isso existe. E no meu conceito de circo, não é simplesmente uma modalidade que você vai praticar no circo. Você vai trabalhar com todas as modalidades. Por quê? Porque como eu viso o desenvolvimento corporal físico, eu quero que vocês tenham a melhor condição. Então eu procuro desenvolver ao máximo o corpo para que você tenha uma ótima condição de saúde. Essa é a minha ideia do circo. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Bianchini, sou formado em Educação Física e trabalho com circo desde os meus 19 anos. Estou com 46, então faço as contas aí, já faz um pouquinho de tempo que eu trabalho com circo. Por um bom tempo eu trabalhei com um artista de circo, trabalhando na escola, no Circo Escola Picadeiro e tal, e depois eu comecei a veredar mais para o lado da atividade física, mantendo os meus treinos no circo, mas focando em atividade física, procurando trazer um dimensionamento do que é essa atividade, estudando essa atividade para o meu bem-estar, para o meu corpo e passando para os meus clientes trabalhando com isso. Tá? O meu objetivo é realmente condicionamento físico através das atividades e modalidades do circo. Como é que eu consigo isso?
por onde essa situação toda circula, qual a volta que eu tenho que dar para conseguir implementar as atividades. São com atividades físicas normais, com os mesmos exercícios que se faz numa academia, com os mesmos exercícios que se faz em uma modalidade física esportiva, com um treinamento físico, partimos da mesma situação? Na realidade, sim. Existem muitos exercícios que são exercícios dentro do contexto de desenvolvimento. Você vai buscar esse aprimoramento físico com um acondicionamento normal, tá? Com exercícios normais. Como é que eu conceituo essa história de exercícios normais? Exercícios que são mais conhecidos: flexão de braço, agachamento, corrida, tá? Isso também tem dentro de um condicionamento para o circo. Então, quando nós vamos trabalhar um condicionamento para o circo, nós também utilizamos exercícios que são de uso habitual de todo mundo, tá? Que se usa dentro de uma academia, você condiciona, prepara o seu corpo para fazer atividade. Por que isso? Porque a atividade do circo, ela é uma atividade bem complexa e ela é muito exigente. Ela exige do corpo uma situação onde você precisa estar condicionado para executar algumas modalidades. Então, estou falando em modalidades. Por que modalidades? Porque eu conceituo o circo como modalidades. Então, o monociclo é uma modalidade do equilíbrio, a perna de pau é uma modalidade do equilíbrio, o slackline ou arame é uma modalidade do equilíbrio, o malabarismo é uma modalidade do malabarismo, porém ele tem as suas variantes, né? Lenços, bolas, aros, claves, pós também é um malabarismo. Aéreos é outra modalidade que você vai entrar em trapézio, vai entrar em tecido, vai entrar em lira, bambu. Tem muitos aparelhos que você divide. Então eu setorizei por modalidades. Por quê? Porque dessa maneira eu consigo oferecer uma atividade física e direcionar a pessoa. Por exemplo, trabalho com níveis, né? Para que você consiga atingir uma condição interessante dentro do circo, é importante que você estabeleça um nível ao qual você está trabalhando, senão você não consegue chegar a um denominador, você não tem uma meta, você não cumpre objetivos e não chega a uma meta. Rodrigo, mas o circo é uma modalidade artística. Concordo com você, é uma modalidade artística, só que eu não estou aqui trabalhando nenhum personagem com você. Tá? O dialeto do circo, essa situação que o circo promove quando você vai assistir uma apresentação, é dentro da virtuosidade que você consegue dentro de um aparelho, conseguindo atingir uma condição muito extrema dentro do aparelho. Então essa virtuosidade vem de um preparo físico. Então esse preparo físico é que eu quero desenvolver com você. É esse preparo físico que eu quero que o seu corpo esteja motivado o tempo todo a conquistar, certo? Como é que nós vamos conquistar essa motivação? Como é que se chega até esse estado? Como é que se atinge essa virtuosidade? Através de muito treino. Então, se tem muito treino, tem muita atividade. Se tem muita atividade, tem muito exercício. Se tem muito exercício, tem muito movimento. Se tem muito movimento, tem muito deslocamento. Então, percebe como uma puxa a outra? Uma coisa vai puxando a outra o tempo todo. Então, com esse pensamento e com essa filosofia, é o que desenvolvi o Circo Multiplicador e o M1, que é um método que nós conseguimos desenvolver e ter um aprimoramento físico para atingir uma virtuosidade dentro dos aparelhos. Para quê? Para que se seja expressado no circo. Tá? Então, dessa maneira, com um planejamento, cabendo as situações corretas de atividades uma a uma, você consegue atingir uma virtuosidade interessante e o seu corpo fica bem aprimorado, o seu corpo fica bem desenvolvido. Essa é a minha intenção. Eu não estou aqui querendo desenvolver público, eu não estou querendo entrar em discussões sobre a dinâmica de desenvolvimento do personagem e tal. Não. Aqui
eu, Rodrigo, trabalho com atividade física. Então, para que se tenha um desenvolvimento físico, é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Nós vamos somando, nós vamos atingindo níveis, nós vamos desenvolvendo o corpo para que o corpo consiga chegar num estado bem interessante, um estado virtuoso para uma apresentação no circo. Se você vai ser um artista de circo ou não, cabe a você decidir. Eu não decido isso. Eu vou achar muito legal, vou achar super bonito, que eu já tenho muitos alunos que tiveram uma carreira circense, tem outros que seguiram nessa situação, porque de formação de ser humano com o circo eu já tenho desde que eu iniciei, né? Porque logo no primeiro ano na escola de circo você já começa a dar aula, né? Porque é uma ferramenta dentro do circo escola ter professores que ensinem outras pessoas a treinar o circo. E geralmente são crianças que entram no circo e começam a fazer as modalidades, e aí você já começa a atuar como professor. Além de artista, você também trabalha como professor logo no começo. Acho que quem está por aí, ou quem trabalha com circo, sabe muito bem como é que é essa dinâmica, como é que funciona. Mas quem não trabalha, só para esclarecer, o circo tem essa dinâmica. Quando você entra no circo escola para poder aprender as modalidades do circo, com um tempo já depois de escola, o circo recruta o seu serviço para que você dê aula também, porque você já tem uma habilidade que você pode ensinar crianças ou jovens ou adultos que ainda não têm essa habilidade. Então, desde o momento que eu entrei no circo, eu passei a ensinar o circo, a treinar outras pessoas e aprendi a ser professor. Então, a partir do momento que eu aprendi a ser professor, eu me encantei com isso também. Eu gostei dessa ideia de ser professor e ensinar outras pessoas com aquilo que eu treinava, com aquilo que eu aprendia. Então, eu aprendi aqui e repassava ali. E isso é uma coisa que sempre me encantou e eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ser professor. É uma coisa que me atrai. Saber que eu estou conseguindo ajudar... Meu óculos está torto, parece? Tô louco. Me atrai saber que eu estou podendo ajudar outras pessoas com uma atividade que é prazerosa para ela. Isso é uma coisa muito interessante para mim, é uma coisa que me motiva a estar trabalhando todos os dias com o circo. Hoje eu estou dentro de um segmento muito diferenciado. Eu estou dando aulas de circo pela internet. É verdade. Como é que eu posso fazer atividade física pela internet? Agora que eu te digo, é possível. É possível você oferecer aulas pela internet, aulas virtuais, você aprende, eu ensino através da internet. Olha que legal, é resiliência. Os tempos de hoje nos obrigam a ser resiliente e eu não estou deixando a tarefa de lado, estou sendo resiliente e estou ensinando pela internet. Estou ensinando aqui atividade física virtualmente. Às sextas-feiras, toda sexta-feira como hoje, ao 12h07, nós temos esse bate-papo aqui, é uma explanação sobre o que é o trabalho, como se desenvolve esse trabalho do circo multiplicador e do M1. Na segunda-feira, às 7 horas da manhã, 7 horas, treino, aula, para valer, tá? Treinão. Já está lá no YouTube, está rodando no YouTube esse treino. A semana passada eu já fiz o primeiro treino, está acontecendo lá. Se você entrar, eu estou lá, estou treinando desde segunda-feira. Desde segunda-feira tem um treino acontecendo com modalidades do circo. Na realidade é o seguinte, eu iniciei com acrobacia, então os movimentos que eu coloquei lá são os movimentos iniciais para acrobacia, como é que você vai treinar o seu corpo com o gestual técnico da acrobacia. Gestual técnico. O que é gestual técnico, Rodrigo? Gestual técnico é aquele movimento específico que o seu corpo tem que adotar para poder estar trabalhando dentro de uma modalidade. Então, existe gestual técnico no circo? Sim, existe gestual técnico no circo e não é um nem dois, são muitos, porque as modalidades são variadas. Assim como em todo esporte existe um gestual técnico, no circo também existe. Ah, que legal, como é que você sabe disso? Você estudou? Sim, eu estudei gestual técnico. Só que para que exista um gestual técnico específico e seja obtido um critério sobre ele, é necessário um estudo muito aprofundado. Esse eu não fiz, eu iniciei alguma coisa com o monociclo e
por aí eu fiquei, porque eu precisava trabalhar e tal, então a parte de pesquisa eu realmente não me aprofundei. Eu vejo algumas pesquisas que estão acontecendo, mas nesse segmento ninguém está fazendo gestual técnico, pelo menos até onde eu sei. Gestual técnico eu defino por onde? Pela avaliação da repetição desse movimento, desse padrão de movimento em cada modalidade. Então isto caracteriza como um gestual técnico. Para formalizar isso é necessário um estudo, e é necessário que se faça uma... como é que chama? Um desenvolvimento biomecânico. Você tem que fazer uma avaliação biomecânica de eixos e alavancas para esse gestual. Tá? Como o circo não trabalha em muitos aparelhos, você trabalha sobre o aparelho, você nunca tem um ponto fixo. Então você não tem eixos e alavancas. Para que você tenha eixos e alavancas, você precisa ter um ponto fixo, certo? Que é para ser o seu ponto de saída para conseguir provocar um deslocamento. Quando a gente trabalha em algumas modalidades do circo, por exemplo, o monociclo. O monociclo ele é uma estrutura que ela é móvel, porque ele tem a roda aqui embaixo, o banco aqui em cima. E aonde nós vamos estar deslocando? Aqui, ó, sentados em cima do... Assim ficou sinistro, né? Mas eu vou fazer o banco assim, ó. Mas nós vamos ficar sentados aqui, ok? Então, a pedalada do monociclo, ela não tem um ponto fixo para você exigir uma avaliação biomecânica. Quando você trata com uma bicicleta, sim, existe um gestual muito parecido. Como o monociclo ele tem uma variável muito grande de movimento, quando nós vamos fazer uma análise biomecânica, essa análise fica super difícil, desenvolver um protocolo para isso. Então, realmente, o trabalho do circo e como fazer e criar um critério sobre que, olha, isso aqui é um gestual técnico, e desenvolver um protocolo para isso é muito difícil. Ainda não rolou. Eu tive uma iniciativa, essa iniciativa não deu para desenvolver um protocolo. Nós não chegamos a uma conclusão sobre isso. Chegamos à conclusão que realmente é necessário desenvolver um protocolo, porque uma análise biomecânica depende de eixos e alavancas, de um ponto fixo. E alguns dos aparelhos do circo não têm esse ponto fixo. Porém, se nós determinarmos sobre padrões de movimentos, é possível se entender que nos aparelhos do circo existe um padrão de movimentos em cada aparelho. E o desenrolar de todos os aparelhos é possível ver um padrão em todos eles, com alguns movimentos. Alguns movimentos eles são iguais, eles são repetidos. Então nós podemos repassar esse movimento em todos os aparelhos. Tá? Então dessa maneira nós podemos determinar que existe um gestual técnico por observação. Por isso é que eu cito para vocês sobre gestual técnico. Estou sendo um pouquinho técnico, mas é necessário que eu seja um pouquinho técnico para vocês entenderem que realmente a atividade física ela tem um estudo. E o circo ele também tem um estudo, ele parte de um estudo. E eu gosto muito disso, de realmente fundamentar tudo aquilo que eu estou aplicando. Porque faz parte de mim isso, tá? Isso é de mim. Eu preciso entender a coisa um pouco mais a fundo, buscando toda a fragmentação de como se chega até esse movimento, para que eu consiga ter um entendimento de como vou desenvolver, por que é necessário isso, como é que eu vou desenvolver cada músculo, como é que eu vou desenvolver cada habilidade, como é que eu vou padronizar ou criar critérios para equilíbrio, por exemplo, porque você desenvolveu o equilíbrio numa pessoa, tudo bem, você fica em pé sobre um dos pés, você está desenvolvendo equilíbrio. Eu concordo que está desenvolvendo equilíbrio, porém, a exigência é um pouquinho maior. Imagine você ficar em pé sobre um pé e em cima de um arame, né? Ou de um cabo de aço, ou no slackline. E ainda, esse se movimenta. Quer dizer, a sua base está completamente instável. Então, esse desenvolvimento de equilíbrio e coordenação motora é o mesmo que você vai usar quando você vai simplesmente usar um equilíbrio para ensinar a andar de bicicleta? Mais ou menos. Tem pontos
em comuns entre eles? Eles se comunicam no momento de exercícios? Você tem pontos em comum? Sim, tem pontos em comum, mas tem que entrar dentro de uma especificidade para que se desenvolva o equilíbrio, a habilidade, coordenação motora sobre cada aparelho do circo. Tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês, a fragmentação para que se chegue a cada equilíbrio desse, e um caminho linear que nós podemos buscar variantes. Através dessa linha nós buscamos variáveis para atingir cada aparelho. É possível? É possível. É isso que eu quero mostrar para vocês, que é possível. Eu descobri isso. Conseguimos chegar, existe um denominador comum que a partir dele a gente pode desenvolver todos os aparelhos do circo. Tá? E aí, para você desenvolver todos os aparelhos do circo, aí é que eu te chamo de faixa preta. Aí eu falo, pô, aí você é um faixa preta no circo, você desenvolveu todos os aparelhos no circo, né? Que no circo nós chamamos de Tony, aquele artista que roda por todos os aparelhos dentro do circo, né? É possível? Sim, é possível. Através do quê? Através de uma metodologia. Com uma metodologia, nós vamos atrás de toda essa segmentação. Nós vamos atrás de um desenvolvimento pequeno, que é escalável, que aos poucos você vai conquistando outros movimentos, aos poucos você vai criando um condicionamento físico interessante, para que você tenha grande habilidade no circo. Ah, que legal, então você está falando que não é para ser artista e agora você está falando que é para ser artista. Não, não é isso. Eu estou falando o circo porque o circo é uma modalidade. Lembram? Lá atrás eu falei que eu trato o circo como uma modalidade. Então, ter bastante desenvolvimento, você ser habilidoso e forte no circo, é porque eu estou dentro de uma situação fechada que é o circo. Mas não quer dizer que você vá ser um artista. Você vai ser um artista se você quiser, porque na minha cabeça o circo traz uma condição de saúde muito diferenciada. E como é que eu sei disso? Porque eu conheço inúmeras pessoas com idade avançada que ainda trabalham no circo e estão lá atuantes até hoje. Pessoa com idade avançada. Eu, por exemplo, tenho 46 anos. Eu tenho 46 anos e até hoje eu mantenho as minhas habilidades no circo. Dá uma olhadinha aí, ó. Ando de monociclo, vou no trapézio, jogo malabares, faço acrobacia. Eu ainda mantenho as minhas habilidades. Ah, você tá se achando, né, cara? Você tá se achando. Porque você fala, não tô me achando. Não tô me achando. Eu simplesmente estou trazendo para vocês aqui uma situação que eu vivo. E uma situação que é plausível para todo mundo. Eu estou dizendo para vocês, é possível para todo mundo ter essa habilidade. Não posso provar, mas eu acredito que o circo traz longevidade. Eu acredito que o circo traz uma motivação para que nós estejamos mais saudáveis, sabe? Talvez, não sei se é isso, eu não posso provar se é isso, mas existem inúmeras hipóteses, né? Por que as pessoas são longevas dentro do circo, né? Se mantêm tão habilidosas por tanto tempo. Quando você entra num picadeiro e vai assistir uma apresentação, lá tá o cara falando de novo em ser artista. Calma, gente, calma. Eu não estou obrigando, eu estou dizendo a situação que acontece dentro da aula. Porque uma aula vai remeter a uma apresentação e eu tenho que usar o artista como uma referência para vocês, tá bom? Então, se você entra no picadeiro, o picadeiro lá atrás no palco não tem uma pessoa triste. Não tem ninguém triste, está sempre todo mundo sorrindo, alegre, feliz de estar fazendo aquilo, contente de estar conseguindo criar todas aquelas habilidades e brincar com isso, porque no final acaba virando uma brincadeira. Essa criação de movimentos no final vira uma brincadeira, e esse é o grande legal do circo. Eu não sei se isso realmente é o que traz a longevidade, né, que leva as pessoas a estarem atuantes dessa forma com idade mais avançada. Mas acontece, pode ser um ponto muito positivo. Por que não? A pessoa estar atraída por aquilo que ela gosta de fazer, gostar de fazer. Existem todas as modalidades que as pessoas gostam de fazer, as pessoas vão muito longe. Concordo com vocês. A alegria acho que faz parte desse movimento, a satisfação do corpo, a satisfação da mente em estar fazendo aquilo que gosta,
Pode ser que traga realmente uma... Opa, desculpa aí, balançou tudo, né? Pode ser que traga realmente um status muito positivo para a saúde, benéfico para a saúde. E é isso que eu quero descobrir. Eu quero descobrir se realmente está na atividade física, se é o primor físico que traz isso, que traz essa qualidade interessante de saúde, ou se é a parte social também do circo, né? Porque eu trago para vocês uma experiência de que o trabalho social com a criançada, ele é super positivo. Eu consigo elevar a autoestima dessa criançada de uma maneira que as outras atividades, as outras modalidades físicas, eu ainda não vi isso. Ai, desculpa. Eu nunca vi isso ser explícito de uma maneira tão evidente como é no circo, né? Então, quando eu trabalho com a criança, com um grupo de crianças, eu consigo realmente perceber que essa criança, ela se integra no grupo. E essa... Obrigado! Essa criança, ela está integrada no grupo por conta da atividade. Nossa, eu fiquei até vermelho aqui, viu, Thalita? A criança acaba se integrando nessa atividade por conta dos movimentos que ela vão descobrindo e por conta da interação que ela tem um com o outro ali na hora da aula. Então, quando eu trabalho com essa criança, eu tenho que aproximar esse grupo, agora falando em criança, tá? Já pulei de adulto para criança rapidinho, né? Mas agora nós estamos falando de criança. Quando eu vou trabalhar com o grupo, e isso não é só com criança, o adulto também trabalha dessa forma, eu preciso da ajuda de todos, eu preciso que todos estejam unidos para que o trabalho se desenvolva, porque eu não posso estar apoiando todo mundo o tempo todo, num trabalho de acrobacia, por exemplo, eu não posso estar no mão a mão ali com todo mundo o tempo todo, as pessoas têm que interagir no grupo e se descobrirem e brincarem um com o outro. Essa brincadeira faz parte do aprendizado. Então, quando esse aprendizado ele vira um bem comum, essa satisfação de estar trabalhando dentro do circo é que eu posso falar para vocês que remete àquela alegria do pessoal que está lá no picadeiro, treinando e atuando atrás da lona, entendeu? E quando eles estão com a alegria lá no alto, lá em cima. Por mais que tenha dificuldade, na hora que entra no palco, acaba tudo aquilo ali. Entrou, ele é aquela pessoa plena, que tem total habilidade sobre tudo aquilo que ele treinou. E por um longo tempo, isso permanece por um longo tempo. Essas pessoas estão aí, estão no circo até hoje, famílias inteiras circenses. Eu tive o prazer de conhecer pessoas. Eu morei na Alemanha 1 ano trabalhando num parque temático e eu conheci gerações, 4ª, 5ª geração de família circense que estava lá dentro do circo e todos trabalhando como circense. Uma parte da família viajava e estava rodando com pequenos circos, fazendo atuações em cidades pequenas e tal. Mas todo mundo acima de 50 anos. Tinha muita gente acima de 50 anos, não era 1 nem 2 não, a família estava unida ali, mas era o avô, o filho e o neto, todo mundo atuando, e o avô beirando seus 70 anos e trabalhando no circo, sabe, atuante. Então, como é que eu posso não comentar isso e falar que de repente o circo não leva uma situação longeva? É claro que existe. Vocês veem na televisão aí, tem aqueles senhores do circo na Escola Nacional de Circo, que são paradistas, fazendo paradas de mão com 74 anos. Poxa, vai fazer uma parada de mão, fica de cabeça para baixo. Pode apoiar, pode colocar a mão na cabeça, colocar a tampa da cabeça no chão, colocar os cotovelos e ficar de cabeça para baixo. Depois você me diz se é fácil. E aí depois me diz se você fazer parada de mão apoiado sobre os braços de outra pessoa é difícil ou não, entendeu? Então por isso é que eu digo para vocês que é uma atividade longeva. Realmente traz uma condição diferenciada para o corpo. Ah, você está querendo aí provar que você descobriu o elixir da juventude. Não descobri o elixir da juventude não. Mas eu tenho que passar essa notícia para vocês que tá aí, é possível e existe.
E existe. E bora aí, vamos trabalhar, vamos pro circo, vamos descobrir o que tem para fazer, vamos conhecer mais essa modalidade, descobrir outras pessoas que também fazem, saber se é possível ou não, se eu estou certo, se eu estou errado. Professores, vamos atuar com o circo. Vamos embora atuar com o circo, vem trabalhar, entra lá dentro da escola, trabalha com seus alunos. Eu trabalho com o circo há 26 anos, trabalho dentro da escola, procurando oferecer o máximo de influência de atividade física com o circo para essa criançada. E digo para vocês, é muito positivo, é muito positivo. A receptividade é muito grande e as crianças aderem a esse movimento, entram no movimento, os pais também. Hoje, por exemplo, eu tenho uma aula à tarde, um grupo fechado no Zoom, só para crianças, que são um grupo de crianças que eu trabalho dentro de uma escola. Então eu não posso estar dando aula no corpo físico lá com eles, dentro da escola. Então eu vou dar aula no online. É possível? É possível. É possível. Eu provo para vocês que é possível. Segunda-feira tem treino às 7 horas da manhã. É uma live que eu começo aqui às 7 horas da manhã. Entra aí, descobre, vê se é possível ou não. Entra no YouTube, veja os movimentos que eu tenho no YouTube, veja se é possível ou não. Bate um papo comigo, vai lá, dá uma visitada e depois volta aqui e me fala se é possível ou não é possível. Ah, tá bom, meu, então nós vamos ficar batendo papo aqui, você vai ficar vendo nesse curso chato aqui, específico, falando de modalidade, como é que faz e tal. Realmente pode parecer um pouquinho chato, um pouco cansativo e tal, mas o circo, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um trabalho que realmente os professores de educação física têm que criar algum olho diferente, um olhar diferente para isso, porque é uma ferramenta que está aí e atrai muitas pessoas. É um trabalho muito interessante que pode ajudar você nesse momento agora, nesse momento que está todo mundo dentro de casa, e oferecer um trabalho diferenciado. Você pode oferecer uma outra ferramenta para que essas pessoas trabalhem o corpo delas, que as crianças estejam interagindo entre elas ali dentro de casa, porque elas não podem sair, ou sozinhas mesmo. Então, eu trago para vocês aqui uma nova situação de que é possível você fazer uma aula online e determinar essa situação e esses exercícios por aqui, ó. Pelo vídeo nós conseguimos fazer isso, ok? É possível. Então, professores, não se sintam limitados quanto a estar dentro de uma academia para conseguir dar aula. Vocês conseguem improvisar e o circo possibilita essa improvisação de uma maneira muito criativa. Vocês conseguem usar aparelhos que podem facilitar o trabalho na hora de desenvolver uma aula. A aula não é uma aula muito complexa, é uma aula rápida, 40, 50 minutos, porque aqui no Instagram nós estamos limitados a 50 minutos, 1 hora, né? Depois ele corta, a gente não pode ficar aqui muito tempo. Porém, o YouTube é liberado, podemos usar quanto tempo precisarmos, e o Facebook também. Então é possível que eu consiga ajudar vocês com atividade física, para que vocês passem isso para frente, para que vocês passem essa nova modalidade aqui na internet, tá bom? Então, se você quer saber mais, entra no meu site, entra lá no YouTube, no circomultiplicador.com.br, que é o meu site, e no YouTube é o Circo Multiplicador. No Instagram, @Circo Multiplicador, que é esse aqui que você tá, ok? Experimenta. Bom, dito tudo isso, o que eu quero dizer com todo esse contexto de saúde e metodologia e parará, que o condicionamento físico que é aprimorado dentro do circo é uma busca. Não vou fazer melhor, vou falar sobre mim, tá bom? Vou falar sobre mim, porque realmente é uma coisa que eu gosto de estar fazendo, a atividade do circo. Por que eu me envolvi tanto assim? Porque eu sempre participei de atividades físicas. Eu joguei handball, eu joguei basquete, eu competi de bicicross, competi de mountain bike. Aos pouquinhos eu vou colocando um pouquinho da minha vida aqui para vocês. E
Quando eu fiquei adulto, fiz ginástica olímpica, fiz ginástica acrobática. Depois que eu fiquei adulto, com 19 anos, que eu entrei para o circo. E aí eu comecei a trabalhar com o circo. E qual foi a grande motivação do circo? Para mim, era estar lá no palco depois, era estar na frente do aparelho, na frente das pessoas, na frente, no picadeiro. E isso foi uma coisa que me encantou bastante. Eu achei legal isso, eu gostei desse desafio de estar no picadeiro, me apresentando, sendo de certa forma, como é que eu vou dizer para vocês? Conseguindo mostrar alguma coisa interessante para as pessoas, que as pessoas se interessassem com o figurino do personagem e tal, e trazendo alguma coisa que fosse atraente aos olhos das pessoas. Isso foi uma coisa de desenvolver um personagem, trabalhar no circo, para mim foi muito interessante. Foi o que eu gostei, foi o que me atraiu, porque a atividade física, ela é prazerosa, porém, a atividade física, ela cria uma situação, o que eu desde criança aprendi, que a atividade física, ela se desenvolvia para uma competição. Então a gente treinava para quê? Para competir, né? E para ver quem chegava primeiro lá na frente, para quem conseguia ganhar. Mas o circo não é desse jeito. Você treina para que todos ajudem a estar lá na frente. Porque quando você treina em conjunto, na hora da apresentação, é o conjunto também que vai fazer a diferença lá atrás, lá na frente, né? Atrás é porque atrás da cortina, né? Então, todos atrás da cortina se ajudam o tempo todo. E aí, eu vou contar com aquela pessoa que me ajudou no treino, e aí, na apresentação, essa pessoa também vai me ajudar. E isso foi o que me encantou. Essa proximidade das pessoas, esse trabalho em conjunto e estar lá na frente do público. Isso foi o que cantou o meu coração. Falou, nossa, que legal, eu adorei essa situação. Porém, com o passar dos anos, eu comecei a me encantar que as pessoas soubessem disso, que eu pudesse passar essa informação. Olha, gente, o legal do circo é isso. Você pode treinar, ficar com um corpo bem interessante, criar uma condição de saúde legal e ainda você pode se apresentar se você quiser. Olha que legal. Por quê? Porque essa apresentação é o seu maior desafio, é a grande superação. Foi para mim. Não quer dizer que seja para você também, mas para mim foi. E eu superei e eu acabei me apresentando. Porém, quando você treina no circo e você quer atingir uma virtuosidade naquele aparelho, esse é o grande desafio. Então, você treinar para superar um desafio e você fazer tudo isso em conjunto, essa que foi, nossa, a minha chamada. Esse foi o sino que tocou na minha cabeça. Eu falei, poxa vida, eu vou fazer isso. Porque até então eu só tinha competido para ver quem chega primeiro. De repente eu mudei uma situação de treinar, porque quando eu não treinava para ficar com o corpinho fortinho, bonitinho, saradinho e tal. Eu era criança. E aí eu fui desenvolvendo o meu corpo, e meu corpo foi ficando da forma que era exigido dele. E beleza, o corpo, a estética do corpo é simplesmente o resultado do trabalho que você executou. E eu nunca me peguei a essa situação da estética, do valor da estética, de ficar olhando e falar, olha, meu braço ficou mais forte e tal. O que sempre aconteceu assim, é notório, você percebe o desenvolvimento físico do seu corpo, você percebe o que desenvolve e o que não desenvolve. Primeiro, porque você vai precisar desse músculo para poder estar atuante lá naquela atividade. Então você percebe que, poxa, eu estou tendo dificuldade em equilíbrio para ficar sobre um aparelho, porque talvez essa musculatura não está desenvolvida. Então eu preciso desenvolver essa musculatura para poder me manter mais estabilizado no aparelho. E aí você treina para isso acontecer. Aí é lógico, você vê o desenvolvimento do tônus muscular. Isso é óbvio. E isso sim, eu sempre percebi. Isso, o seu corpo mudando, o meu corpo mudando, isso eu sempre percebi. Porém, não era o que me atraía dentro das atividades. Não era o que me encantava, a estética e ficar me olhando e tal. Não, o que me encantava era o desafio. A possibilidade de conseguir, de conquistar, de superar. E isso sim é o que me conquistava. Então aí a partir do momento que eu conseguia, como eu descobria que
tinha uma deficiência e um certo músculo que eu não estava conseguindo aproveitar melhor aquela musculatura para poder usar no aparelho. Então eu desenvolvia aquela musculatura e superava o desafio no aparelho. Aí isso daí me encantava. Eu falei, olha, legal. Da mesma forma, acontece com todas as modalidades esportivas, tá, gente? Acontece igual. É igual. Porém, dentro da modalidade esportiva é a situação de combate. Por exemplo, eu fiz judô, né? Judô é o combate. Então, eu vou treinar para poder superar a força do meu oponente. Então, os meus golpes têm que ser a procura do golpe perfeito, né? Então, eu tenho que superar o meu adversário. Se eu vou competir de bicicleta, a mesma coisa, eu tenho que superar o meu adversário. Eu tenho que conquistar, tem que ter o desenvolvimento muscular, tem, aonde, quais são, papapá. O treinador sabe quais são e você vai ver o resultado desse treino lá na frente. Mas, no circo, isso é muito aparente quando você vai para o palco, porque você não pode errar. Imagina, você vai jogar malabares ali e não tem, por exemplo, seu braço cansa, você não consegue jogar claro, não consegue jogar bolinha, cai tudo no chão. Você logo de cara vai ter a resposta do público de que, poxa, você não está agradando, você não está conseguindo fazer, você não está conseguindo fazer, é notório, a não ser que você coloque o nariz de palhaço e com isso você improvise com o personagem e aí torne isso uma brincadeira que fique mais atrativa. Mas se você é um malabarista e quer mostrar o seu malabarismo, o seu primor do seu malabarismo e não tiver condição de executar esse movimento, não vai ornar. Não vai ficar legal, não vai ficar legal. Então você precisa realmente do desenvolvimento físico para demonstrar isso lá na frente no palco. Ah, lá tá você falando de novo em ser artista. Sim, eu não posso deixar de mencionar o artista. Não posso deixar, estou falando de uma atividade que ela é uma atividade física e ela é uma atividade artística também. Ela trabalha com a elaboração do corpo. Então é um tema muito interessante de se trabalhar, porque tem muita coisa, é possível você abrir a sua mente, é possível você ter resiliência o tempo todo. Você tem que ser resiliente, você trabalha com situações de improviso o tempo todo, isso força o seu cérebro a estar criando condições favoráveis o tempo todo. Isso para mim é muito positivo, é um saldo muito positivo no final das contas. Você vai ter uma conquista, você dá um salto muito grande de aceitação dentro. Se você fizer comparar com a vida, você tem um salto de aceitação muito maior, sabe? Você não deixa que as coisas te derrubem assim tão facilmente. Poxa, você tem que conquistar, você tem que descobrir, você tem que entender o processo, você tem que entender o caminho. E aí com isso, quando você traz isso para a sua vida, você percebe que realmente, poxa, é preciso ter um pouco mais de calma e entender se naquele processo de vida eu consegui chegar a um objetivo pelo meu trabalho. Eu realmente fiz um trabalho para conquistar algum objetivo que fosse suficientemente entendível na minha cabeça e relevante realmente de que, poxa, esse trabalho vai me levar a esse objetivo ou não? O circo ele consegue te proporcionar isso, você fragmenta. Por quê? A condição que você vai ter um trabalho em vários aparelhos, em vários momentos, isso vai se repetir constantemente. Porque a partir do momento que você está desenvolvendo uma habilidade em uma modalidade de acrobacia, ou depois você vai para uma modalidade de malabarismo, depois você vai para uma modalidade de equilíbrio e uma modalidade de aéreos, você passou a ter novos entendimentos, novas associações dentro do seu cérebro. E você teve que improvisar isso. E constantemente você vai fazendo isso. Então esse exercício possibilita uma situação de entendimento, de sequência do seu trabalho, sequência lógica, de escalar o trabalho. Você entende que a energia que você está pondo dentro de uma expectativa, elas são suficientes ou não. Isso te permite avaliar. E você fica uma pessoa mais tranquila por conta disso. Porque você avalia o seu trabalho.
e avalia a sua expectativa, fala, opa, peraí, isso eu acho que não vai, essa energia não vai, eu não vou conseguir deslocar aquilo lá. Quando eu quero empurrar um carro, se eu vou empurrar um carro e o carro está numa subida, poxa, peraí, eu consigo empurrar esse carro ou não? Nessa subida? Depende. Quanto que eu quero empurrar desse carro? Se eu quiser empurrar 2 centímetros, pode ser até que eu consiga empurrar 2 centímetros. Mas esse carro é muito pesado para mim ou não? Para que eu consiga empurrar esse carro, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer mais força, vou ter que estar mais bem preparado fisicamente para empurrar esse carro na subida, né? Mas eu vou empurrar o quanto? 1 centímetro, 2 centímetros? Depende da expectativa que você quer atingir nesse seu trabalho. Então, o circo possibilita isso. Isso eu posso dizer com certeza, porque o tempo todo, como você está dividindo as suas horas de trabalho em muitas modalidades, essas modalidades elas vão fazer com que você tenha que trabalhar de maneira constante em todas elas. E se você não trabalhar de uma maneira constante em todas elas, o seu desenvolvimento vai ser baixo. E aí, qual é a sua expectativa sobre esse desenvolvimento? O que você quer atingir? Porque todo o aparelho, para que você atinja um movimento, você tem que construir essa habilidade. Você constrói aos poucos. Por exemplo, você vai pegar 3 bolinhas e vai jogar 3 bolinhas de malabares de uma vez? Não, isso não vai acontecer. Você vai primeiro criar um desenvolvimento com 1 bolinha, depois com 2 bolinhas, depois com 3 bolinhas. Certo? Aí você atingiu. Certo? Isso é um exemplo só de como se desenvolver no malabarismo. Desta mesma forma que acontece no malabarismo, também acontece nas outras modalidades, com equilíbrio, nas modalidades com números aéreos e com acrobacias, modalidades acrobáticas. Então tudo você fragmenta para atingir alguma coisa, senão você não atinge o teto. Você não consegue alcançar um nível de expectativa o qual você vê outras pessoas fazendo. É claro que aí vai depender muito de cada um, que a sua expectativa pode ser de repente estar dentro do circo, mas conseguir subir em um monociclo. Meu, ótimo, que lindo, você trabalhou para conseguir subir em um monociclo. Ótimo, já conseguiu o seu objetivo. Agora, além disso, você vai querer alguma outra coisa a mais? Você vai querer aumentar essa sua expectativa? Você vai querer aumentar esse seu trabalho? Você vai querer desenvolver isso, aprender outras habilidades? Você vai querer aprender a pedalar esse monociclo? Você vai querer pedalar esse monociclo para frente e para trás? Você vai querer aprender a pedalar esse monociclo em pé? Você vai querer aprender a pedalar esse monociclo em pé para frente e para trás? Entendem como é que funciona? É uma fragmentação, é uma construção. Eu estou escalando, estou usando aqui 2 exemplos para vocês, tá? Um exemplo com o malabarismo e o exemplo do monociclo, de habilidades que você vai desenvolver em cima de cada aparelho. Para isso, precisa de desenvolvimento muscular? Sim, precisa. Você vai treinar isso daí, você vai treinar o seu corpo para que o seu corpo esteja hábil a fazer esse tipo de desenvolvimento. E aí é que entra o meu trabalho como professor de educação física. Por quê? Porque eu quero que você tenha o máximo de desenvolvimento. Para mim, toda pessoa que quer trabalhar com circo comigo, eu quero, lógico, ver uma grandiosidade de movimentos, porque essa grandeza de movimentos vai proporcionar mais qualidade de vida. Por que vai proporcionar mais qualidade de vida? Porque eu tenho um número maior de músculos sendo recrutados, com isso eu tenho uma oxigenação muito grande do organismo e isso vai remeter a uma boa qualidade de saúde. Por quê? Porque as células estão todas oxigenadas. Quanto mais sangue circulando, quanto mais oxigênio entrando, mais saúde tem o seu corpo, mais condicionado está o seu corpo, mais veias e artérias vão ser desenvolvidas nessa musculatura toda do seu corpo. Quanto mais veias, microarteríolos, capilares entrarem dentro da sua musculatura, mais sangue, mais oxigênio é irrigado no seu corpo. Então é por isso que eu falo que você fica mais saudável. Ó, viu? Viu só? Você não acreditou que ia soltar essa para você, né?
Pois é desse jeito que funciona um indivíduo saudável. Um indivíduo saudável, ele está bem condicionado porque as suas células estão bem nutridas. As suas células estão com oxigênio suficiente por todo o corpo. Então, quanto mais veias e capilares, capilares que eu digo, gente, são arteríolas super finas que chegam na camada mais profunda muscular do seu corpo e cria irrigações, porque conforme você vai se condicionando, o seu corpo vai criando essa teia dentro do organismo. E o organismo que está irrigado, e o organismo que consegue ter uma condição de capilares mais profundos, é um organismo saudável. Por quê? Porque o oxigênio chega até essa célula, o seu coração fica maior, ele desenvolve, ele bate com força. Nossa, desculpa, fez um barulhão agora. Mas ele bate com força e irriga todo o seu corpo com oxigênio. E isso é uma condição de um indivíduo saudável. Por isso é que eu falo para vocês que o circo, com essa quantidade gigantesca de modalidade, proporciona saúde, porque ele consegue irrigar todo o seu organismo, porque ele trabalhou de uma série de maneiras, uma série de movimentos. Ele conseguiu proporcionar para o seu corpo uma série de movimentos diferenciados, e esses movimentos fizeram com que toda essa musculatura fosse treinada. Como essa musculatura foi treinada, o que aconteceu? Criou-se artérias, arteríolos, e foi chegando na camada mais profunda da sua musculatura e irrigou toda essa musculatura com oxigênio, te proporcionando saúde, certo? Então isso é a condição de saúde do circo. O circo proporciona isso para vocês pela condição, pelo leque, né? Pelo formato que ele tem de muitas modalidades, que eu trabalho o circo como modalidades. Como professor, o que eu quero? Eu quero que você que está aí do outro lado seja saudável. Eu quero trazer saúde para você aí. Se você vai ser artista de circo ou não, cabe a você decidir.